Mas muito bem, irmãos. Então, na semana passada, nós paramos aqui pelo versículo 13, né? Depois de tantas idas e vindas, tanta insistência, Moisés argumenta daqui, argumenta de lá, tenta fugir. Chega um momento que ele não tem mais como argumentar, que ele não estava disposto a cumprir a tarefa que o Senhor estava lhe dando. E aqui no verso 3, né, ele chega aqui ao ápice, né? E diz assim, está lá o verso 13, ele respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ou seja, né, vamos parar com a nossa argumentação, envia outro que o Senhor tenha que enviar, mas me deixa de lado, me esquece dessa tarefa. E essa era a ideia dele. E quando nós falamos sobre isso, nós comentamos que com Deus não é assim, né? Com Deus não é assim, eu não quero fazer, né? E aí nós falamos naquela oportunidade sobre a questão do livre-arbítrio, falamos bastante, né? É uma questão difícil, muitos creem que possuem o livre-arbítrio, mas quando você vai nas Escrituras e você lê com carinho, com estudo, com profundidade, a conclusão que você chega é que o homem não possui o livre-arbítrio. Deus é que comanda, Deus é que tem todo o poder. Tudo que nós decidimos e fazemos não é porque nós tivemos o livre-arbítrio, é porque Deus permitiu que assim fosse. Se Ele não permitisse, não seria. E segundo o querer dele, ele inclina também o coração do homem. Nós falamos sobre o coração do faraó, que vamos entrar agora de uma maneira mais profunda nessa ideia, mas falamos também de Senaqueribe, falamos de Nabucodonosor, homens poderosos, dos mais poderosos da sua época, que certamente criam que era eles que estavam decidindo o que fazer. E Deus diz: não é você. Nabucodonosor pensava que ele era o agente. E Deus fala: não, você é o meu instrumento. E assim nós vemos não só na vida de Senaqueribe, na vida de Nabucodonosor, na vida do faraó, como vamos ver, mas isso é a sua vida. É por isso que Tiago, lá no capítulo 4, ele diz lá, da sua carta, ele diz lá, olha, como é que ele fala? Tenho que usar as palavras certas para não ficar longe da ideia, né? Tiago 4, versículos 13 e 14, ele diz assim: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Isso daqui, quem diz é o que tem o livre-arbítrio, né? Eu decido, eu vou fazer. Ele fala: atendei agora a vós que dizeis assim. Versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Quem é você para decidir, para dizer eu vou fazer, eu vou acontecer? Aí sim, em vez disso, ele diz no versículo 15, o quê? Vamos ver juntos? Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E essa é a ideia certa. Essa é a ideia certa. É o Senhor quem tem o poder para administrar a nossa vida. É Ele quem tem o poder sobre o nosso coração. Ele pode permitir? Pode, né? Podemos lembrar aqui do texto de Caim. O que o Senhor disse para Caim lá em Gênesis 4:7, né? Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, porém a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, ele deu a escolha, permitiu, e ele permitiu, não só deu a escolha, mas permitiu que Caim fizesse o que ele queria. Ele permitiu. Por quê? Ele tem razões. Ele não permitiu que os leões chegassem até Daniel. Ele não permitiu que o fogo queimasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele permitiu que a cabeça de João Batista fosse cortada. E aí? Ele é Deus.
Ele é o Senhor. E nós somos homens sujeitos à sua autoridade, à sua soberania. Cantar o cântico, né? Nosso Deus é soberano é fácil, mas crer na sua soberania, entender que Ele é o Senhor da minha vida, do meu coração, aí vai, é um passo além que muitos cristãos têm dificuldade às vezes de enxergar dessa forma. Muito bem, o fato é que nesse momento a escolha não era de Moisés. Moisés disse: envias aquele que as enviar menos a mim. Mas nesse momento, se chegou ao limite para Moisés, também chegou ao limite para Deus. Vejam aqui o versículo 14, pode ler alguém. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo se alegrará em seu coração. Vejam só, o Senhor é tão misericordioso que ele prepara mais um apoio para Moisés. O seu irmão, Arão, era o irmão mais velho que ele, mais velho, 3 anos mais velho do que ele. E o Senhor diz, né? O Senhor se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. O Senhor ficou irado de tantos argumentos, de tantas fugas. E ele diz assim: não é Arão, o levita, teu irmão? O Senhor conhece o nome da família toda, né? Nós falamos assim, já que até o segundo boi do pai de Gideão, ele conhecia, né? Então vemos aqui, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. O Senhor conhece o seu potencial. Não é você dizer, eu não sei, eu não faço, eu não consigo. O Senhor conhece o seu potencial. E ele diz aqui: eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E aí então entra Arão na história aqui também da saída do povo do Egito. Pode ler o versículo 15, alguém. Tu, pois, que falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Muito bem, então agora entra aqui um contexto que nos mostra assim, aponta para o ministério profético. Ministério profético. Nós sabemos lá que tem na Bíblia os profetas, né? Como que é o ministério profético? O profeta, na verdade, ele fala aquilo que o Senhor quer transmitir ao povo, ele usa o profeta para falar. O nosso seminário lá de Campinas, chamado Seminário do Sul, ele tem o nome de Casa de Profetas, né? Deus usa homens para falar, não é só o pastor. Deus usa o irmão quando ele fala aquilo que às vezes você não quer ouvir, aquela advertência que você não quer ouvir. Deus pode estar usando alguém. E no caso aqui, nós vemos essa figura porque Arão ia ser como o profeta e Moisés como se fosse Deus. É isso que o Senhor vai colocar agora para essa relação. Moisés ia falar para ele: olha, ele falava fluentemente, precisamos falar para o faraó isso, isso e isso, ou esse assunto. Quem ia falar esse assunto com o faraó era Arão, da forma fluente que ele falava. Então, se para Moisés o problema estava sendo a língua, estava sendo isso, estava sendo aquilo, estava sendo aquilo, o Senhor fala: basta, Arão vai contigo e ele vai falar para você. Ou seja, não tinha mais como Moisés deixar de realizar a tarefa que o Senhor tinha para ele. Então nós vemos aqui que Arão seria o seu porta-voz. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Moisés já dizia o assunto e ele fazia o discurso. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia. No verso 16 diz assim, né? Como a Vanusa, aliás, o 16 nós não lemos ainda. Diz lá: ele falará por ti ao povo, ele será por boca e tu lhe serás por Deus. Essa era a relação dos profetas no Antigo Testamento. Quando o povo resistia ou agia com rebeldia em relação às palavras do profeta, na verdade estava agindo com rebeldia com respeito a Deus. O ministério profético era um ministério que surgiu para divertir o povo. Lá em Provérbios diz assim, um dos versículos: não havendo profecia, o povo se corrompe.
Ou seja, a profecia no meio do povo de Deus é aquela palavra que diz, ó, é por aqui que tem que andar. Olha, isso que está acontecendo é errado. Esse é o caminho. Essa é a palavra do profeta. A ideia de profeta começou a entrar nas igrejas como se fosse aquele que anunciasse o futuro. A ideia de profeta é aquele que fala da parte de Deus para corrigir, para conduzir o povo no caminho. Então, vemos que aqui Arão ia servir para Moisés nesse sentido, né? E isto não dispensaria os sinais que ele iria fazer. Vejam que o Senhor ainda disse para ele no verso 17: toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Os sinais seriam feitos, como sabemos, mais do que esses que ele tinha realizado até então. Muito bem, Moisés então, diante disso, não tinha mais saída, se prepara para retornar ao Egito. Aí vem o texto aqui, versos 18 e 19, pode ler alguém. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, dizendo: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Muito bem, então Moisés, nesse preparo, primeira tomada de posição de Moisés, ir lá tratar o assunto com o sogro. Há 40 anos que ele servia o seu sogro, cuidava do rebanho, das ovelhas do seu sogro, e a primeira pessoa com quem ele vai tratar é com o sogro. E ele diz que aqui, pelo menos o registro aqui de Moisés, e o próprio Moisés que registra, ele trata o assunto como quem vai para o Egito ver como está passando a família, os irmãos. Essa é a primeira parte da ideia. Jetro concorda, o sogro concorda, diz: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian. Lembrando, Midian vem lá de um dos filhos, esse povo, os medianitas, só recordando, faz parte da família de Abraão. Quando Abraão se casou, depois que morreu Sara, ele se casou com Quetura, um dos filhos se chamava Midian. Os medianitas, então, são descendentes de Abraão, mas não são os da aliança. Mas era uma tribo que conhecia os costumes e conheciam o Deus de Abraão. Por quê? Abraão era o pai de Midian. Certamente Abraão passou a sua fé para eles também. Tanto é que quando Moisés chega lá, ele encontra um sacerdote em Midian, alguém que já oferecia sacrifícios a Deus naquela terra. E então nessa terra, disse o Senhor a Moisés: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. É possível que ainda, nesse período, desde a última palavra com o Senhor, apontando lá Arão para ajudá-lo, pode ser que Moisés ainda ficou como que amarrando. Sabe quando você tem que... Nós sabemos, quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não está com vontade, né? Demora, leva mais tempo, a gente fica enrolando, como diz o povo, e é possível que Moisés estivesse ainda relutante, ou pelo menos não estava desembaraçando como deveria a saída. Mais uma palavra: são mortos os que procuravam tirar-te a vida. Ou seja, você não tem porquê. O Senhor, acho que lia a mente de Moisés, acho que ele via lá Moisés ainda: agora vou ter que voltar para lá, Faraó queria me matar, os oficiais me conhecem, mas novamente vem essa palavra dizendo: os que queriam te matar já estão mortos. Mais uma razão para ele voltar. Então, uma segunda medida aqui, o Senhor tranquiliza a ele, dizendo: olha, já estão mortos os que te perseguiam. Terceiro ponto que nós vemos: Moisés vai retornar, mas ele não vai retornar sozinho, ele vai levar a família. Versículo 20 diz lá: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. É interessante que várias vezes vem essa lembrança de que o bordão estava lá.
Era um instrumento importante naquilo que Deus ia falar. Talvez isso seja a razão pela qual alguns mostram a figura de Moisés como alguém apontando o bordão sobre o mar, sobre isso, sobre as pragas, esticando um bordão. Talvez porque o bordão tem esse sentido de ser um dos instrumentos para que Deus manifestasse todo o seu poder ali. Quarta medida, era esse sempre o bordão que estava indo. Mas uma quinta medida muito interessante, no versículo 21, nós vemos lá o seguinte. Pode ler alguém, 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Vejam só, nesse retorno, esse preparo é importante. O Senhor já preparou ele dizendo: olha, Moisés, você vai fazer todos os sinais, você vai fazer os milagres como eu te expliquei, mas o faraó não vai deixar vocês irem. Então Moisés já está indo, mas já está preparado para que todo esse aparato que ele vai mostrar, a serpente, o cajado que se transforma numa serpente, a mão dele que se torna leprosa quando ele põe no peito e se torna depois leprosa quando ele se torna sã quando ele torna a colocar. O fato dele tirar as águas do Nilo e elas se transformarem em sangue quando são jogadas na terra, tudo isso não ia ainda fazer com que o coração de Faraó permitisse a sua saída. O Senhor prepara ele, isso você vai fazer os sinais, mas isso não vai mudar as coisas. O Faraó não vai deixar vocês saírem, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. E essa é uma medida importante para toda empreitada que a gente às vezes vai enfrentar na vida. É importante a gente saber, se possível, a intensidade das dificuldades que a gente vai enfrentar. Se você vai abrir um negócio, é importante você saber os problemas que esse tipo de negócio podem trazer para você. Se você vai estudar, é importante você saber o que você vai enfrentar nesse estudo. Tudo exige um preparo, e nesse preparo, faz parte desse preparo, conhecer as possíveis dificuldades que nós vamos enfrentar. E é por não conhecer e nem, às vezes, não prestar atenção nessas dificuldades, que às vezes são já de antemão anunciadas, que muitos não conseguem levar para frente a empreitada, ou então ficam frustrados no meio do caminho. Quer na vida profissional, quer na vida acadêmica, quer na vida conjugal. Muitos se casam sem se preparar para as lutas que um casamento traz. Muitos se casam preparados para serem felizes, para tudo dar certo. Não se prepara para as lutas que a vida a dois pode trazer. E isso traz, certamente, em algum momento poderá trazer grandes dificuldades. Nós vemos frequentemente pessoas frustradas. Por quê? Porque estão decepcionadas, porque não houve um resultado que elas esperavam naquilo que elas empreenderam. Essas coisas são importantes mesmo no que diz respeito aos mínimos da vida. Tem pais que a criança vai tomar injeção e fala para a criança: não vai doer nada, achando que isso é o melhor. Não. É melhor você dizer: olha, pode doer um pouquinho, filho. Pode doer um pouquinho, filha. É importante essa questão do preparo para aquilo que a gente vai enfrentar. E aqui o Senhor está preparando Moisés, está dizendo para ele: olha, você vai fazer os sinais, porém Faraó não vai deixar o povo ir. Moisés já está indo para conversar com o Faraó, sabendo, não vai ter negócio. Mas era assim que deveria ser. Moisés podia começar a questionar: bom, então o que adianta eu ir lá se... Não é assim com Deus. Com Deus
Ele disse para ir e vamos fazer segundo a vontade dele. E Moisés então está sendo preparado para esta etapa, para esta situação que ele tanto tentou resistir. Vemos aqui no texto que, a despeito dos sinais, o Senhor não permitiria que Faraó decidisse pela libertação do povo. Eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o meu povo. Agora vamos pensar um pouquinho, vamos pensar como povo. Você é o povo que está lá no Egito. Será que você ia achar bom? O que seria o melhor para você quando Moisés fosse falar com Faraó para deixar o povo sair, para oferecer sacrifício? Qual seria a melhor coisa para acontecer, na sua ótica? Chegar lá com o Faraó e falar: não, puxa, olha, vai ser um prazer poder atender vocês têm trabalhado tanto aqui, então olha, não, pode ir, 3 dias, fica 4. Para nós, ou para o povo, na nossa ideia, isso é o melhor. Como nós temos o melhor em tudo quanto é contexto da vida, que você enfrenta lutas, com certeza você tem o melhor que você imagina que deveria acontecer. Mas isso é complicado. O melhor que nós achamos não é o melhor, sempre. A gente precisa aprender que nós somos filhos de Deus. Ele é o Pai. Pois é, dona Ula, está vendo? A senhora é isso mesmo, né? Então, como povo, certamente nós íamos querer que o Faraó imediatamente permitisse, né? Deixasse o povo sair. Contudo, isso iria nos tirar de nós, ia tirar do povo de Deus naquele contexto e de nós hoje uma fração imensa de um conhecimento de Deus. Aquilo que o povo enfrentou no Egito, aquelas lutas todas, aquele drama todo da saída, traz um conhecimento grande para o povo de quem é Deus. E para nós também, ainda bem que está tudo registrado aqui, e quando a gente vê toda essa luta, a gente fala: mas e se não tivesse essas lutas? Como que você ia conhecer o poder de Deus sobre a natureza? Como que você ia conhecer o poder de Deus sobre o coração do homem? Sobre os animais, porque as pestes envolveram animais, envolveu coisas da natureza, envolveu o sol, envolveu a noite, envolveu doenças, tudo. E o Senhor mostra para o povo que Ele tem o domínio e autoridade sobre tudo isto. Então era plano de Deus que de fato o Faraó não libertasse o povo, ainda que para o povo o melhor era ele liberar, mas Deus diz: não é assim que eu quero. Ou seja, não somos nós que vamos decidir as coisas, é Deus. E Deus diz que não. De que modo? Endurecendo o coração de Faraó, que é isso que ele já tinha anunciado, e aqui mais uma vez ele confirma: eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Não quer dizer que o Faraó era um cara bonzinho, mas Deus ia fazer ele ficar mal. Não é nada disso. O Faraó era uma pessoa dura e o Senhor só ia utilizar da dureza dele para cumprir os propósitos dele com respeito ao seu povo. É essa a ideia. Então nós vemos aqui que ele vai dar aqui prosseguimento aqui. Dirás a Faraó. Vamos lá, vamos ler um pouco agora do 22 até o 24. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho e meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Vejam que aqui, né? Olha só o que o Senhor está dizendo aqui que Moisés ia falar, quer dizer, Moisés que Arão, né? Ia levar para: se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Eu acho que vale a pena a gente
parar um pouquinho aqui nessa ideia. E não é só isso, né? Se você começar a pensar muito, mas espera aí, Deus está dizendo que Ele vai matar. Muitos questionam o Antigo Testamento, muitos questionam textos da Bíblia. Não, mas não é assim. Deus é amor, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é o dono da vida e Ele tem direito sobre a vida. Essa é uma ideia tão grande, tão forte, que muitos cristãos leem a Bíblia, mas não conseguem compreender a grandeza de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida. E quando o Senhor diz aqui, mataria o teu primogênito, dá a impressão de que como? Não, Deus não, que isso? Mas vamos falar um pouquinho, vamos ver um pouquinho aqui a respeito dessas palavras, porque elas merecem uma certa atenção. Muito bem. Longe de nós queremos defender aqui o Senhor, porque Deus não precisa da defesa de ninguém, tá? Mas Ele é o autor da vida e, portanto, Ele é o dono de todas as almas. Ele tem o direito absoluto sobre a nossa vida. E é isso que a Bíblia diz. Vivemos num mundo em que o homem tem se tornado tão relevante, essa é a ideia chamada antropocentrismo, que o homem é o centro. E sendo o homem o centro, ele é o ponto mais importante. Mas Deus é Deus. Então nós vamos ler alguns textos para a gente entender essa ideia. Vamos abrir em Ezequiel 18, versículo 4. Alguém chegando lá pode ler. 18, versículo 4. Ok? Muito bem. Eis que todas as almas são minhas. Deus tem o direito sobre a alma. Aquilo que você julga seu, você julga no direito de fazer do que é seu como você quiser. Aí você fala, mas então por que eu não poderia fazer isso com o meu filho? Porque o seu filho não é seu, é do Senhor. Todas as almas são do Senhor. Isso diz, são minhas como a alma do Pai e também a alma do Filho. Acabou. Os nossos filhos não são nossos filhos. Diz lá o Salmo 127 que herança do Senhor são os filhos. Os seus filhos não são seus filhos, eles são os filhos do Senhor. São almas que pertencem ao Senhor. O Senhor tem direito sobre a alma. Nós não temos. Nós não temos esse direito sobre a vida. Deus tem. O Salmo 127:3 que fala que o Senhor, são herança do Senhor, são os filhos. Ele tem o direito sobre a vida e nós não temos. Tudo quanto Deus faz, independente da nossa compreensão, é revestido de amor, misericórdia e justiça. Tudo o que Ele faz, mas até uma vida que é tirada, tudo o que Ele faz. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito, sem julgar que caminho é esse. Como que você analisa o caminho de Deus? Não é a sua análise, é aquilo que de fato é. É perfeito o caminho de Deus. Perfeito. Então o Senhor tem o direito sobre a vida. Vamos ver ainda alguns textos que nos falam que o Senhor em sua justiça tira a vida de uma pessoa. Vamos ver. Lá em Êxodo 12, 29. Voltando lá para Êxodo 12, 29. Pode ler alguém.
Muito bem. Quem feriu, diz aqui, o Senhor. Que ferimento é esse que ele está se referindo? A morte dos primogênitos. Quem que está escrevendo? Moisés. Ah, Deus não tem direito. Bom, aí é um argumento entre você e Deus. Deus é o Senhor da vida. Ele tem direito sobre a minha vida, sobre a vida de todos os que me cercam. Ele é o Senhor. E nós, como cristãos, precisamos conhecer isso melhor do que o mundo. Ainda no mesmo livro de Êxodo 13:15. Êxodo 13:15. Vejam só, aí então a palavra utilizada, a tradução foi direta, o Senhor matou, é como está dizendo, isso é pesado, mas eu não preciso aliviar aquilo que o Senhor mesmo escreveu na sua palavra. Se eu for aliviar é cabeça minha, não é aquilo que o Senhor estabeleceu. Então o Senhor é Deus. Isso é importante porque muitos crentes ficam, às vezes, escandalizados com Deus diante de algumas coisas. Então precisamos crer. Ou a Bíblia é a palavra de Deus e eu me submeto ao Senhor e à sua palavra, ou então vou ter grandes dificuldades. Vou achar que eu tenho mais amor pelo ser humano do que Deus tem. E ninguém tem mais amor pelo homem do que o próprio Deus. Ainda no livro de Números, capítulo 33, versículo 4. Na verdade, é mais um texto que fala sobre os primogênitos. Enquanto estes sepultavam todos os primogênitos a quem o Senhor havia ferido entre eles, é mais um texto. Então vamos para um diferente. Vamos para Lamentações 3. Lamentações. Lá, Jeremias, profeta Jeremias, aí vem Lamentações, capítulo 3, versículos 40 a 43. Lamentações 3, 40 a 43. O que diz? É isso, é o termo que o profeta usa, sem piedade nos mataste. Ele está se referindo à devassidão, ou melhor, à devastação, melhor dizendo, de toda Israel, de toda Jerusalém, diante das mortes que a invasão da Babilônia causou. Vamos ver um outro texto para encerrar essa ideia? Lucas 12, 5. Lucas 12, versículo 5. Alguém chegando lá pode ler. Eu, porém, mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Palavras de Jesus. Então, temer a quem? A Deus. Que depois de matar, diz o Senhor, ainda tem poder para lançar no inferno. Então, algumas situações na Bíblia que nós temos que ler como cristãos maduros, que não sofrem, nossa, o que é isso? Não, é o Senhor, é palavra do Senhor. É por isso que quando diz na Bíblia lá que devemos temer a Deus, isso é temor a Deus, não é respeito, não é temor a Deus, nós devemos temer o Senhor. É isso que a Bíblia diz.
Podíamos continuar lendo mais alguns textos. Ana, por exemplo, lá no Cântico de Ana, ela diz que o Senhor é o que tira a vida e o que a dá. Acabou. Então, é fatal, é tranquila a ideia, né? Ainda que a minha mente eu possa, nossa, mas Deus mata. Ele é o Senhor da vida. Eu não tenho direito, ninguém tem direito de matar. Jó também tem essa clareza. Jó também fala sobre essa ideia. Senhor Deus, o Senhor o tomou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Para ele tinha consciência de que foi Deus que tomou. Em última análise teria sido Deus. Deus permitiu que Satanás fizesse o que ele fez. Então nós vemos o seguinte, tudo isso para a gente quando lê um texto que nem esse, se recusares, né? Devia dizer ao faraó, se recusares deixá-lo ir, o povo, eis que eu matarei o teu primogênito. É o Senhor que mandou dizer para ele. Já estava apontando aqui para a última praga que iria vir sobre o Egito. Esse tema, essa ideia, esse conceito está inserido dentro da soberania de Deus. Muitos cantam, Deus é soberano, mas não creem num Deus soberano. Não conseguem aceitar um Deus soberano de fato sobre todas as coisas. Muito bem. Ainda dentro desse assunto ocorre uma nova situação aqui no versículo 24. Uma situação estranha, porque surge aqui de repente esse fato. Pode ler alguém. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Veja só, né? Alguns ligam o versículo 23 ao 24, e a gente vai explicar o porquê. Então diz lá, estando Moisés no caminho, ou seja, Moisés está indo para o Egito, né? Parou aqui numa estalagem, em algum lugar onde pudesse ficar, dormir, descansar, encontrou o Senhor e o quis matar. Versículo 25, então... Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Muito bem. Então nós vimos aqui o seguinte, que o Senhor encontra com Moisés na estalagem e o quis matar. Segundo os estudiosos da língua, esse o quis matar que está aí, não esclarece bem a ideia do texto. Alguns apontam que o Senhor quis matar o primogênito de Moisés. Porque veja só, é onde entra o versículo 23. Ele é lá para dizer para o faraó sobre a saída do povo, se recusares de deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. E esse o quis matar, então fica ali, o quis matar quem? Né? Seria Gerson, que era o filho mais velho, ou Moisés? E alguns ligam essa palavra com o verso 23, ou seja, o Senhor ameaça o primogênito de Faraó, mas de repente vem uma situação e o Senhor o quis matar. E alguns defendem que poderia ser aquele o primogênito de Moisés. Por que eles chegam nessa ideia? O versículo seguinte diz lá, então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho. Vejam só, qual que era a ordem de Deus que o Senhor deu para Abraão? Qual que era? Circuncidar os filhos. Quando que é circuncidar o filho? Qual é a época? 8º dia. 8º dia o filho deveria ser circuncidado. O filho de Moisés não estava circuncidado. Moisés então tinha... Porque ela não era justiça. Ela não entendia. Mas na verdade ela deveria entender. Ela não queria fazer. E ela, no caso, eles vinham da descendência de Abraão.
Abraão não circuncidou só o pessoal da turma, circuncidava todo mundo da descendência dele. Então os midianitas também eram povos dentro desse ensinamento da circuncisão. Por alguma razão que o texto não esclarece, Moisés não havia circuncidado o seu filho. Não tinha circuncidado. E vejam só que o que aplacou a ira de Deus aqui, né? Diz aqui, porque Zípora nessa hora, vendo a situação, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho. Isso era algo que deveria ser feito pelo próprio Moisés, ou quem sabe pelo sacerdote. Não temos a explicação aqui por que não foi circuncidado, né? Lançou o prepúcio aos pés de Moisés, né? Todos têm consciência do que é um prepúcio? Tem consciência todos? Bom, ninguém levantou a mão, então todo mundo deve saber. Tá, é aquela pele que envolve a parte superior do pênis, aquela pele é extraída, né? Dentro do judaísmo, ao 8º dia é feita uma circuncisão. E ela cortou essa pele e lançou aos pés de Moisés, né? Como um desacato contra ele ali, chamando ele de esposo sanguinário. Esse sanguinário pode ter se dado por quê? Porque ele expôs o filho a um risco, ou ele se expôs a um risco, porque aí fica aquela dúvida, quem que é ou não quis matar ali. Mas o fato é que Moisés, o que alguns tratam a ideia, alguma possibilidade de tratar a ideia, é a seguinte: Moisés estava se preparando para alguma coisa tão grande, tão elevada, mas estava indo para uma tarefa, uma missão desse porte, com uma situação diante de Deus não resolvida. Isso é como nós querermos às vezes exercer um ministério na igreja, sem tratar algumas coisas às vezes complicadas, que precisam ser resolvidas, que precisam ser tratadas. Mas a gente às vezes quer passar por cima e ir para frente. Moisés, não sabemos que idade tinha Gerson até aqui, mas o fato é que o que Moisés deixou de fazer, digamos assim, ele não sentiu o peso da situação durante algum tempo. Se ele tinha 5 anos, durante 5 anos. Mas talvez mais, porque Moisés estava com 40 anos. Aí, quando chegou na terra de Midian, casou com a filha do Jetro e agora estava com 80, já devia ser um rapaz aí, o Gerson. No entanto, Moisés não resolveu e está indo para cumprir uma missão do porte que ele ia cumprir. Então isso serve para a gente, né? Nós precisamos estar avaliando a nossa vida. Jesus mesmo disse: a quem muito foi dado, mais será exigido. Então, se nós estamos querendo servir ao Senhor, nós temos que olhar para a nossa vida. Isso não significa, então, tem que ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Mas tem situações que podem ser resolvidas, como era essa, e não tinha sido. E esse foi um problema. Então nós vemos aqui que nessa situação, Zípora toma a frente, circuncida o filho, né? E ali aplaca a situação. Pode ler alguém o versículo 26. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. muito bem, né? Aí entender essa conexão que ela fez aí não é tão simples, mas ela chamou de sanguinário. Seria por quê? Porque ele expôs o filho? Porque ele foi inconsequente naquilo que ele deixou de obedecer a Deus? Enfim, essa foi a situação que desencadeou a postura de Moisés. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Tudo bem? Nós vamos ver que daqui para frente o que vai acontecer. Vamos acrescentar aqui o versículo 27 e 28. Disse também Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrar com Moisés. Ele foi, e encontrando no monte
no monte de Deus. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviaram, e todos os sinais que ele mandou. Veja bem, quando o Senhor disse para Moisés sobre Arão, Arão estava lá no Egito, no meio do povo. Arão não, só Moisés é que que fugiu do Egito e foi lá para a terra de Midian. Mas Arão estava lá no meio do povo. E nessa volta que Moisés está agora retornando para o Egito, é que então Arão vem se encontrar com ele. E se encontram aqui, como ele diz aqui, no monte de Deus, né? Certamente era esse lugar que Moisés talvez tenha lá visto a sarça, era um lugar já conhecido por talvez algumas coisas mais, mas era tido já como o monte de Deus. Ou então porque Moisés está escrevendo esse livro anos depois, quando talvez esse monte já tinha então, agora já era chamado de monte de Deus quando ele escreveu. Por isso que ele está referindo um fato que aconteceu anos talvez atrás. Mas agora ele está escrevendo e já está dando o nome a esse monte de Deus. Irmãos, nós vamos parar aqui, porque agora vai entrar o contato dele com o povo, e daí vai para o faraó, e aí vem novos desdobramentos, tá bom? Anota lá, dona Ula, 28.